Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do YouTube do Instituto de Direito Contemporâneo. A partir de agora, a gente vai trazer algumas novidades, alguns textos que estão no nosso Instagram, no nosso Facebook para você acompanhar e também aqui no canal do YouTube a gente vai poder também conversar sobre alguns temas importantes relacionados ao Código de Processo Civil, que daqui a pouco vai completar 2 anos de vigência. O tema que eu preparei para hoje, um tema bem rápido, para que a gente possa perceber que o CPC de 2015, atendendo a um reclamo da doutrina, ele se divide em uma parte geral e uma parte especial. O CPC, portanto, a partir de agora, a partir de sua vigência, há mais de 2 anos, trabalha com normas fundamentais do processo civil, relacionadas aí ao modelo que se pode denominar modelo constitucional do processo civil. E o que é isso? É o reflexo das normas constitucionais, dos princípios constitucionais relacionados ao processo, diante do novo Código de Processo Civil. Isso se percebe claramente com relação, por exemplo, à inafastabilidade da jurisdição, que está lá na Constituição e também agora no artigo 3º caput do Código de Processo Civil. Isso aparece com relação à ampla defesa, ao contraditório, à fundamentação das decisões judiciais, a dignidade da pessoa humana, tudo a conformar o que a doutrina denomina modelo constitucional do processo civil. E é importante notar, dentro desse contexto, que o Código de Processo Civil trabalha com uma noção fundamental ligada à efetividade. Que noção é essa? Qual é a finalidade básica do processo? Para que serve o processo? Para pacificar os conflitos sociais existentes na sociedade. Então, a pacificação social é a ênfase do Código. O processo de nada vale se ele não resolver o conflito que está na sociedade. Essa é a premissa básica através da qual se deve estudar processo civil no Brasil. Então, percebe-se o seguinte dentro do novo Código, que a resolução do mérito, que é justamente o pedido, aquilo que a parte leva ao judiciário para ser resolvido, é que de fato fortalece a sociedade e fortalece a paz social. E foi pensando nisso que eu trouxe aqui para a gente pensar sobre o tema do princípio da primazia do julgamento de mérito. O que significa dizer que em várias disposições o Código de Processo Civil ele trabalha com a ideia que o juiz deve a todo momento salvar os processos, limpar os vícios processuais, sanar as nulidades processuais para que possa resolver o mérito, o pedido, o conflito que está na sociedade. A resolução do processo, a extinção do processo, melhor dizendo, sem resolução do mérito, é a exceção. É o que não se quer. Por que não se quer? Porque a extinção do processo sem resolução do mérito significa dizer que perdemos tempo com aquele processo. O conflito continuará vivo na sociedade a demandar provavelmente um novo processo judicial. Isso se percebe muito claramente em inúmeros dispositivos do Código, e eu vou citar aqui alguns para a gente finalizar esse vídeo, alguns dispositivos do Código que deixam muito claro essa posição do juiz de salvar o processo, sanando as nulidades, resolvendo irregularidades formais, para de fato fazer a sua função principal, que é decidir o conflito e dar uma solução às partes, ainda que imposta pela caneta do juiz. Mas percebam, por exemplo, que o Código de Processo Civil, no artigo 4º, diz que o que se deve buscar em prazo razoável é a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, ou seja, o bem da vida só vai estar nas mãos daquele credor quando de fato o processo finalizar. A sentença ainda é só uma folha de papel quando ainda não se tem no plano fático a resolução e o cumprimento daquela sentença na atividade satisfativa do judiciário. E eu separei aqui para destacar 2 artigos para a gente analisar. O primeiro deles é o artigo 317 do Código e o segundo artigo é o artigo 932, parágrafo único. O 317 do Código ele finaliza a parte geral do CPC de 2015 e diz o seguinte: antes de proferir decisão sem resolução do mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para que, se possível, corrigir o vício. Então vejam,
o juiz, antes de proferir decisão sem resolução do mérito, deve dar oportunidade à parte corrigir um vício ou uma irregularidade formal. Vejam, o código aqui dá um recado ao juiz. Fala, olha, juiz, não decida sem o mérito. Não extingua esse processo deixando o mérito em aberto, deixando aquele conflito ainda na sociedade. Dê à parte oportunidade. Por isso se diz que o CPC de 2015 é o Código da Oportunidade. Então, antes de decidir sem julgamento de mérito, que é a exceção no sistema, o juiz deve conceder à parte prazo para que ela sane o vício. Outro exemplo está relacionado à regra geral presente na teoria geral dos recursos, ligados aí aos poderes do relator na fase recursal. O 932, parágrafo único do Código, diz que antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Então se percebe mais uma vez que a inadmissibilidade de um recurso não deve ser feita sem antes se dar a oportunidade à parte de sanar o vício ou complementar uma documentação que seja exigível. Então acabou-se aquele tempo em que se esquece a guia de custas e o recurso não é conhecido, em que se esquece determinado documento e o recurso não é conhecido. Esse tempo se foi. O Código de Processo Civil de 2015 é o Código da Oportunidade. Por quê? Porque vigora agora no sistema o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é o que realmente importa. O que importa para o processo, a finalidade principal, a finalidade básica, o escopo político do processo é a resolução dos conflitos no seio social. Sem essa resolução do mérito, o processo de nada adiantaria e passaríamos páginas e páginas sem que isso levasse alguma coisa útil à sociedade. Espero que você tenha gostado desse bate-papo, espero que você continue acompanhando o canal do IDC, que sempre vem trazendo semanalmente novidades, notícias. Acompanhe também a nossa página no Facebook, a nossa página do Instagram. Curta o nosso canal, clique aí, curta o nosso canal e também nos acompanhe no site oficial do Instituto, que é o www.institutodc.com.br. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até a próxima.